por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Olá, eu sou Clóvis Amaiano Oliveira, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, e estou convidando você para assistir uma live na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, sobre a geografia afetiva do sertão. A live vai ser promovida pelos colegas da Universidade Estadual de Minas Gerais, em especial pelo colega Igor Clan Belchior. Então convido a todos e todas para que a gente possa prosar um pouquinho sobre o sertão. Às 17 horas, boquinha da noite, a gente está conversando sobre o que é a geografia afetiva do sertão. Um abraço para todos. Não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a eles. E aí, seu Clóvis, você tá me ouvindo? Tô sim, beleza. Ouvindo e bem. Acontece de cair aqui na hora. Aí, olha, agora o pessoal tá mandando mensagem. Daqui a pouco eu até projeto a mensagem aqui. Até a Dona Norma chegou, então agora ficou sério esse negócio aqui. Mulher importante na área. Tem um monte de gente já chegando, mandando um oi. Então, boa tarde a todos e a todas. Todo mundo que é da UENG já me conhece. Eu sou o professor Igor Klein Belchior. E hoje, o História em Diagnóstico tem o grande prazer de conversar com o Clóvis Ramayana. Apresentar o Clóvis Ramayana é meio complicado para mim, que ele é um amigo, ele é um irmão, já foi colega de trabalho, colega de boteco infame, colega de vida, é uma inspiração como profissional e professor. Então, assim, eu não vou nem perder muito tempo apresentando ele, senão a gente gasta a live toda apresentando ele. O Clóvis, ele é doutor pela Universidade de Brasília e atualmente, já foi professor da UNEB e atualmente é professor da Universidade do Estadual de Feira de Santana. Foi lá exatamente onde eu conheci ele, professor de Teoria da História e um dos grandes poetas, eu acredito, da historiografia, escreveu muito sobre o sertão. E para terminar a introdução dele, eu queria ler apenas 2 parágrafos de um dos livros dele. Eu vou apresentar o primeiro livro dele para deixar para vocês aqui. Esse aqui, inclusive, ganhou o prêmio Kátia Matoso de tese, então é uma boa tese. Tenho orgulho de ter até autografado. E esse aqui eu gosto bastante, que é ler historiografia. Eu leio o dia todo para trabalhar. Aí, quando eu pego para ler algo para me divertir, eu gosto de coisas que não sejam, de fato, estudos históricos. E esse Cesta de Retalhos, o Memorial de Afetos, para quem já leu esse livro, entende quando o Clóvis bota afeto em algum título. Eu separei aqui 2 trechinhos, Então, para falar sobre o sertão. Aquela sertaneja preta e de porte gigantesco, na sua fala ligeira e autoritária, foi o cartão de entrada no mundo dos seus afetos.
Como uma agricultora, a senhora espalhou sementes na sua passagem, cativou gentes com a sua coragem, afeto e retidão. Em cada coração que tocou com as suas mãos doces, ficou um plantio, uma sementeira. Minha identidade, meu rosto, minha história foram as chaves que tive para continuar os cuidados com a plantação, para receber coisas que fazem bem aos olhos e à alma, e seguir a travessia de ser o neto de Palmira Moraes. Eu devo isso a Dona Isabel e ao rodado de samba da sua mãe Damiana. Sua memória é meu patrimônio. Foi o partilhado dela que me trouxe até aqui. Ela despertou-me para a imagem que a sua jornada também era a minha. Os roteiros de vida que segui também foram os seus, nossos. Amo a senhora, ainda que nunca a tenha visto. Entrevejo em cada ninho da beija-flor bem tecido, sobretudo os de beiço do rio Peixe. Vejo-a, bela, aos seus cuidados com minhas filhas. Sinto-a em cada minuto de insônia e de insanidade. Saudades tristes? Isso para quem vive longe. Tenho-a em cada um dos meus dias bem pertinho. Um beijo, Valmira, seu menino. Então, com vocês, gente, Clóvis Amaiana. Fique à vontade, Clóvis. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Eu prefiro usar no feminino. E quem eventualmente lê alguma crônica minha, e sobretudo a crônica não escrita, que eu considero que o mundo do sertão é um mundo matrilinear, por conta de que os homens ou partem ou morrem cedo, e são as mulheres, na prática, quem dão sustentáculo ao mundo do sertão. O sertão de que eu falo, não quer dizer que ele não tenha machismo, óbvio que tem, muito, mas o sertão de onde eu falo é um sertão matrilinear, um sertão das mulheres. E por isso eu começo desejando boa tarde a todas, para um pouco dizer do que eu falo, né, do lugar que eu falo. Bom, vou tentar me controlar aqui. Esse texto eu escrevi, que Igor acabou de citar os 2 últimos parágrafos, eu escrevi no 50º de morte da minha avó, Palmira, né, e a minha avó Palmira é uma pessoa muito forte na minha vida, e apesar de não tê-la conhecido, e esse texto me deixa meio abalado, meio desorientado sempre que eu ouço, eu não esperava e fiquei meio baratinado, mas já eu volto a ser Clóvis Ramayana. Bom, meninos e meninas, e todos vocês que estão por aí me escutando, eu me propus nessa live a falar a pensar o sertão como uma geografia afetiva. E isso não quer dizer, eu vou logo fazer uma advertência, isso não quer dizer que no sertão não tem as grandes contradições que formam o mundo, isso não quer dizer que no sertão não tenha machismo, que não tenha racismo, isso não quer dizer nada disso. Isso quer dizer apenas que a proposta de mundo sertão, que eu não vou desenvolver aqui, que infelizmente foi capturada pelas forças dominantes em período mais recente, sobretudo pelas forças do litoral, ela é uma proposta fundamentalmente afetiva, e isso eu vou tentar demonstrar aqui na minha fala. Para isso, eu vou me municiar de 2 músicas que, curiosamente, aparecem para o público, não na ordem que eu vou apresentar. A primeira música, de 1977, curiosamente, aparecem juntas, né? E falam de coisas muito distintas, coisas muito diferentes. Uma aparece em 1977, uma aparece em 1978. Por que eu uso essas 2 músicas? A primeira, ou melhor, a que vai aparecer primeiro, é uma música que é muito forte numa experiência histórica que eu próprio vivi, que de uma maneira geral eu diria que a minha geração viveu, que é a experiência de começar a questionar que paisagem é essa que estava sendo edificada no sertão. Trata-se da música Arrumação, de Elomar Figueira de Melo, que é um musicista daquilo que ele, Elomar, chama do Estado Sertão,
né? Elomar considera que a Bahia é dividida em 2 estados, o estado da Bahia, que seria Salvador e o Recôncavo, e um outro estado, que seria o estado do Sertão. Elomar é de Vitória da Conquista, na Bahia. E a segunda música, que na verdade é a primeira, essa sim, é de 1977, é a música Sobradinho, de Sai Guarabira. Bom, a primeira, eu vou falar rapidinho por quê, porque ela está aparecendo, né? Igor já projeta a letra dela aí, eu recomendo muito que vocês a ouçam com bastante cuidado, como fala o sertanejo de Pernambuco, né? Então, assim, a segunda música aparece em minha vida no momento que eu faço, eu estava começando a fazer o que se chamava na época do ginasial, 1977, e eu passava saindo da roça, eu morava na roça, saindo da roça para a cidade onde eu nasci, uma cidade chamada Tanquinho, que é aqui próximo de Feira de Santana, 38 quilômetros. E eu passava ao lado da pista e via passar pela pista grandes carretas carregando aquilo que nós baianos chamamos de tornapu, que são aquelas máquinas gigantescas que operam geralmente para fazer estradas, para fazer barragens. E passavam aquelas tornapu amarelas, que é a cor da Caterpillar, não sei se vocês já atentaram para isso, os caminhões carregando aquele treco. O que era aquilo? Aquilo era a construção da barragem de Sobradinho, que fica ao norte da Bahia, é uma grande barragem que é feita no Rio São Francisco. Vocês mineiros, aqueles que são mineiros, apesar de vocês serem mais ao sul, pelo menos os alunos de Igor são mais ao sul, mas de alguma forma interior Rio São Francisco. E no final desse ano eu assisti pela TV no Fantástico, eu nunca consigo achar o vídeo completo no Fantástico, só tem um trechinho no YouTube. Quer dizer, na verdade não é um trechinho, é um trecho grande, mas só tem um trecho, uma coisa que eu sofro muito, que eu queria ver esse vídeo completo, e ali eu não me lembro exatamente, mas eu sei que foi mais para o fim do ano, aparece essa música no Fantástico, né? E cantada por Sai Guarabira. E a música, eu comecei a compreender o que era a barragem de Sobradinho com a música. Eu via passar os caminhões, eu via passar trabalhadores, às vezes no tanquinho paravam trabalhadores já voltando de Sobradinho, que já tinham participado de alguma etapa, e eu comecei a entender naquele contexto. Então, por isso, as duas músicas, a de Sai Guarabira está num disco chamado Peixe com Pimenta, que é um disco genial, o disco, se não me engano, é de 78 também. A primeira está no disco, a de Elomar está no disco. Então vamos lá, né? Vamos falar do que importa, na verdade, né? Então, olha só. Eu não vou falar sobre a música, né? Eu vou falar sobre as letras das músicas. Eu não vou falar sobre as músicas, primeiro por incompetência, não é muito minha área, e segundo porque de fato eu não me preparei. Eu acho que pelo menos Elomar eu conseguiria dar conta do recado, mas não me preveni para isso, então falarei fundamentalmente da letra das músicas. E aí é preciso pensar duas coisas importantes para começar a falar da letra da música. É preciso pensar em que disco está a música. Está num disco chamado A Quadrada das Águas Perdidas, e eu já disse o título o nome da música é Arrumação, está num disco chamado A Quadrada das Águas Perdidas, e é um disco de 1978. Quer dizer, portanto, é um disco que dialoga profundamente com aquilo que é a década de 70. Nós estávamos, àquela altura, nós estávamos caminhando para a segunda década de ditadura militar. A experiência da ditadura militar tinha montado um modelo de desenvolvimento para o país, que é um modelo que eu não vou me alongar muito, não, mas que é um modelo muito particular para o desenvolvimento do país, fundado, sobretudo, naquilo que eu chamo da tecnocracia, na montagem de esquemas tecnocráticos para a produção do país. E aí eu poderia partir de duas formas de pensar o contexto. Nós temos, basicamente, nós historiadores, trabalhando com duas formas de pensar o contexto. Uma forma é você faz uma descrição do contexto no geral, né? Então você apresenta o contexto, você pega todos aqueles elementos temporais que estão ali próximos do objeto que você quer analisar, e você começa a mostrar o objeto em diálogo com esses recortes, com esses elementos temporais em volta. Porque todo texto, né, nós historiadores consideramos que todo texto ele tem pré-textos, né, ou seja, ele tem textos anteriores a eles,
qualquer texto, e ele tem textos que estão aos seus lados, né? Textos que são contextuais, estão localizados aqui ou ali nas suas proximidades. Essa é uma forma de descrição. A outra forma de descrição, eu herdo, melhor, eu me aproprio, eu não herdei, eu me aproprio, quem me dera herdar alguma coisa da pessoa que eu vou citar agora, eu me aproprio de uma forma de leitura que é proposta pelo grande Manuel de Barros. Tem um texto dele que ele chama Escovar Palavras. Nessa forma, você vai às palavras e começa a escová-las, começa a ir retirando como se fosse uma aventura arqueológica. E você vai tirando. E ele fala assim, eu queria, no final, ouvir o último esgar, o primeiro esgar daquela palavra. Então, dessa forma, você vai... É uma experiência mais arqueológica. Eu, até por relações familiares, eu sou muito adepto das formas arqueológicas. Então, como é que eu escovaria a música? Para escovar a música, eu gostaria primeiro de escovar o título do disco, né? Na verdade, o disco é uma lindeza, o disco é uma riqueza só, é um negócio muito bonito. Eu até tinha botado ele aberto aqui mas já porque essa fala que eu vou fazer aqui é parte de um dos meus projetos de pesquisa, e já algum aluno meu bota os discos aí, algum orientando, Mané, qualquer um deles que esteja por aí, bota as músicas que tem nesse disco. O disco é uma lindeza só, mas vamos primeiro começar do título do disco. Na Quadrada das Águas Perdidas. Veja você que título bonito. Né? Elipama é tua, Igor? Na Quadrada das Águas Perdidas. Veja você que título bonito. Olha só, quadrada é uma medição, uma forma de medição de tempo, né? É uma forma de medição de tempo, né? A gente se refere a quadrada, né? Então, quadrada é uma medição de tempo. Na Quadrada das Águas Perdidas, qualquer lugar do sertão, aí, se tem uma coisa que unifica o sertão, com exceção apenas do sertão do norte, é a falta d'água. Ou melhor, é uma relação de cuidado, de preocupação com a possibilidade de que a água venha a faltar. Na Quadrada das Águas Perdidas, está falando na Quadrada das Águas sem águas, águas que eventualmente faltaram ao encontro. Partindo de um sertanejo de Vitória da Conquista, me parece que ele está se referindo a períodos de seca. E observe, curiosamente, o título da música fala da volta de uma seca, ou melhor, a música que dá título ao disco, que está lá no disco, na Quadrada das Águas Perdidas, fala da passagem, da ida de um lugar para outro, quando a chuva volta. Provavelmente o deslocamento, é uma música linda, né? Provavelmente o deslocamento de dois trabalhadores que estão localizados num canto e estão se deslocando para outro à volta da chuva, né? E é bem específico que ontem o relâmpago troou para o norte de Minas, uma coisa assim, tem um trechinho da letra que diz isso. Então, na Quadrada das Águas Perdidas, fala a um tempo de instabilidade, a um tempo de seca, a um tempo sem água, porque as águas foram, de alguma forma, perdidas. O disco é atravessado por essa marca. Olha que beleza de disco. O disco é atravessado por essa marca, né? Pela marca de que está se vivendo um tempo difícil, ou como ele vai dizer, o próprio Elomar vai dizer uma música muitos anos depois, já nos anos 90, num tempo talvez do Quetaí, é o tempo de que as coisas não estão boas, né? Tem uma música extremamente dolorosa que fala do deslocamento do trabalhador, quando já não tem mais nada e ele é obrigado a dar um pulo ou em São Paulo, no Triângulo Mineiro, e diz, é duro moço, esse mosqueiro na cozinha, a corda pura, que é onde se bota comida, sem nada, sem uma cuia de farinha, sem um grão de farinha, uma coisa assim. Portanto, o disco, a proposta do disco, né, e a própria imagem que traz o disco, de um trabalhador sendo abraçado por uma filha e o outro filho a alguma distância, traz esse medo, esse temor, traz essa possibilidade de que o tempo seja o tempo do perdido, o tempo de instabilidade. Mas aí, portanto,
O disco, e eu já disse isso em outro lugar, o disco como um conjunto, ele é uma denúncia, né? Não vou dizer uma denúncia, mas ele é o Elomar é o único testemunho que eu conheço que a gente pode dizer assim, é um testemunho insuspeito. Elomar é um sujeito politicamente extremamente conservador, muito conservador. Se a gente fosse pensar nessas coisas, nesse posicionamento político de esquerda e de direita, Elomar estaria bem pertinho da extrema-direita. Como a extrema-direita brasileira é imbecilizada, e Elomar está longe de ser imbecil, eu não diria extrema-direita, mas ela chegando pertinho mesmo, bem de direita mesmo, um homem muito conservador. E, portanto, aí é que eu acho que isso o torna um testemunho suspeito, um testemunho de uma era de desordenação, né, absolutamente insuspeito. Então, na Quadrada das Águas Perdidas é o disco, remete à unidade, parará, parará. Portanto, Elomar fala, ao longo do disco todo, de uma experiência de desorganização da geografia sertaneja. Mas que geografia é essa? Né? Que geografia é essa? Alguém há de me perguntar, mas professor, mas tem uma geografia? Mas qual é essa geografia? Então, vamos lá, Igor vai me fazer o favor de projetar aí o título de Arrumação, né? Assim, só uma última coisinha aqui para dizer para vocês. O último disco do lado B, para os jovens, os discos antigamente tinham lado A e B, a última música é Puluxia das Sete Portas. Puluxia é uma forma sertaneja de falar apologia, né? E o Puluxia das Sete Portas é uma música belíssima, que é sobre o tropeiro Gonçalim, né? E a determinado momento na Puluxia diz assim, que Gonçalim é aposentado após a tropa, hoje é ridicularia, né? Ou seja, esse tempo já não é mais o tempo dos tropeiros, já não é mais os tropeiros vivem agora na imaginação, os tropeiros vivem agora na saudade, esse tempo já não é mais aquele tempo, é um outro tempo. E Elomar, mas vamos falar de que geografia em desorganização é que nos fala Elomar. E eventualmente, eu vou pontuar com um ou outro documento de pesquisas que eu próprio fiz, ou que outras pessoas fizeram, de vez em quando vai aparecer aí. Então, repare. Eu já mudei a página aqui, já me baratinei, mas já achei. Bom, então. De que tipo de organizado ele está falando? Então vamos para começar na primeira estrofe. Eu sou apaixonado por essa música. Pensa assim, se vocês quiserem me fazer um elogio, aí diz assim, olha, eu vi aquela música e me lembrei do professor Cláudio, porque aí, meu amigo, pense numa música que eu gosto. Tem outras também que eu gosto, mas essa eu gosto demais. Então repare, a primeira estrofe, que eu vou pensar aqui como uma poesia, a letra dessa música como uma poesia, porque é o que ela é mesmo. A primeira estrofe diz o seguinte, eu vou ler para vocês e depois vou demonstrar. Primeiro vou tentar traduzir para depois a gente ver o que é que significa ela. Diz a primeira estrofe. Josefina, sai cá fora e vem ver. Olha os forros, rameado, vai chover. Vai Trimina reduzir toda a criação das bandas de lá, do Rio Gavião, Chiqueira pra cá, já roncou trovão. Bom, que diacho nos fala Elomar? Primeiro, eu acho que a primeira coisa, Elomar é arquiteto, né? Ele tem uma formação de nível superior, depois ele volta para Vitória da Conquista e fica pouco tempo trabalhando com arquitetura e se manda, assim que ele pode comprar uma roça, ele se manda para a roça, que é a Casa dos Carneiros, lá na beirada do Rio Gavião, nas margens do Rio Gavião, em Vitória da Conquista. Fica logo depois de Vitória da Conquista, a Casa dos Carneiros. Então, repare só, Elomar nos diz, Josefina, sai cá fora e vem ver. Né? Ou seja, ele está se dirigindo, o narrador da música está se dirigindo a uma pessoa, que é a Josefina, né? Trata a Josefina na primeira pessoa, portanto, ou Josefina é o que nós sertanejos chamamos parceira, ou seja, ou é do patamar dela, mas mais adiante na música vocês vão ver que não é, ou alguém mais jovem, né? Ou é um parceiro, porque não chamou
por nome de senhor ou coisa parecida, ou alguém mais jovem, e chama Josefina, sai cá fora e vem ver. Olha os forros, rameado, vai chover. Mais cedo eu fiz minha caminhada, eu tenho feito caminhada cedo para evitar pegar a pista cheia, e vi que hoje os forros aqui em feira estão rameados. O que é forro rameado? Forro é nuvem, né? E rameado é quando ela baixa e cola, como se tivesse... eu gosto de usar essa expressão, e minha mãe, que era uma belíssima leidora do que eu vou falar agora, ela adorava essa expressão quando eu usava, é como se a nuvem descesse e colasse no rodapé da terra. Se você olhar na linha do horizonte, e lá na linha do horizonte você vê a nuvem colando, pode se agasalhar, pode procurar lugar para se proteger, se for a primeira chuva. Se não for a primeira chuva, pode correr para pinotar no meio da chuva, que tomar banho de chuva é uma delícia. Mas o forro rameou, o forro encostou na linha do horizonte, você pode ter certeza que a chuva está armada, a chuva vai cair, é uma questão só de tempo, que já a chuva vai cair. O que é que acontece? Portanto, mas por que ele sabe? Por que ele tem essa ciência? Né? Por que ele tem esse saber? As experiências de aquilo que minha mãe chama de chama num texto adivinhação de chuva, ou que o Onê São Paulo chama num filme chamado Sinais de Chuva, chama de sinais, ou outros autores que a gente vai encontrar por aí, o Eurico Alves também fala sobre essa questão. Esse é um saber indispensável ao sertanejo. É um saber que o sertanejo sai olhando para tudo quanto é bicho para saber quando é que vem a chuva. Então, tem uma experiência longa, né, e acumulada em formas musicais, em poesias, em frase. Por exemplo, tem uma frase linda que significa que não vai chover, mas vai fazer frio. Vermelho ao sertão, ou seja, ao oeste. Vermelho ao sertão, velho ao fogão. Quer dizer, se o sertão está vermelho é porque vai esfriar de noite. Né? Tem um conjunto de frases que é um grande saber, né? Um grande saber que é acumulado na oralidade, é guardada sob os fios brancos dos velhos, né? na cabeça dos velhos, é transmitido oralmente, mas que nasce, sobretudo, da experiência do viver na roça e do contato com o bicho, porque tem bicho que prevê chuva. Sei lá, eu vou dar vários exemplos aqui rapidinho. Por exemplo, tem uma formiga vermelha, que aqui no sertão da Bahia a gente chama de formiga de mandioca, né? Se ela começar a aparecer carregando comida de dia, pode se preparar que vai chover. Tem um sapo que tem um tipo de barulho. Aqui na Bahia nós chamamos esse sapo de pote, de beira de pote. É um sapo que parece que está arranhando. Esse sapo cantando também é possibilidade de chuva. Cavalo aparecendo suado no meio do pasto, sem motivo aparente, sem estar se movimentando, sem nada, também é sinal de chuva. Ou seja, tem um conjunto imenso de sinais de chuva que se acumulou num saber oralizado. Então, aí, uma coisa que está sob ameaça talvez seja essa questão do oralizado, num saber oralizado, na experimentação dos mais velhos, e que é socializada pela conversa, é socializada pelas prosas, sobretudo as prosas de fim de tarde. Então, Josefina vai saber, ao sair na porteira de casa, atendendo ao chamado de alguém que pode ser seu pai, ela vai olhar o forro rameado, vai olhar a linha do horizonte com o forro, com as nuvens encontradas, e vai concluir que vai chover. Mas a primeira estrofe tem um segundo elemento que eu acho ainda mais chave para você mergulhar no mundo elomariano. Diz, vai trimina reduzir toda a criação. Repare, vai termina, né? Trimina é fácil pelo menos para nós baianos, o entendimento do que é trimina. Reduzir também, aí eu acho que é fácil para todo mundo, né? Uma forma do português rural de falar a palavra reduzir, né? Toda a criação. Criação necessariamente não é um negócio assim tão evidente. Repare, nós temos, pelo menos para cá, o sertão do São Francisco todo. Eu estava esses dias me preparando para falar com vocês, aí voltei umas anotações desse livro aqui, não sei se está dando para ver, Fazendas do Vale do São Francisco, está dando para ver, não está? Do José Norberto Macedo, que é
um veterinário caipira que trabalhou no Vale de São Francisco, ele é do interior de São Paulo, ou pelo menos teve a formação no interior de São Paulo, lá na Exalc, e trouxe umas arrumações. Repare que eu acho que é uma coisa que é muito legal para vocês pensarem. Nós temos, cá nós no Nordeste, a expressão criação se refere ao gado miúdo, né? Bode, carneiro, ovelha, cabra, parará, parará. É uma expressão como se alguém disser para você, algum sertanejo baiano disser para você, olha, eu estou com as criação para vender. Ele pode ter certeza que ele está ou com bode ou com carneiro. Ou cabra ou ovelha, se vocês preferirem. Né? Então, repare, reduzir toda a criação. Aí vem a segunda noção, que é a noção de redução. O que é reduzir? Né? O que é reduzir? Reduzir é colocar as criações num cercado, é colocar dentro de um cercado. Opa, peraí, né? Reduzir toda a criação. Como assim? Quer dizer, então, no período de chuva, as criações são reduzidas, vão para um cercado. Isso significa que elas não estão cercadas, elas não estão no cerco o tempo inteiro. Então, nós temos um segundo elemento aqui, portanto, está tendo aí um desenho da geografia, nós temos um primeiro, de uma cultura oral poderosa, forte, que significa o mundo, e um segundo, Elomar está falando de um sertão sem cercas, ou pelo menos sem cerca o tempo inteiro. Então, nós temos aqui um segundo elemento para a gente pensar as questões, o desenho desse sertão. As cercas são eventuais, e são eventuais em que momento? As cercas são eventuais, são utilizadas no momento em que são feitas plantações. Repare, futuca a tuia, pega o catador. Bom, depois eu avanço mais na música. Então, nós temos aqui um segundo elemento. O sertão que Elomar está desenhando não é um sertão não é um sertão de cercas. É um sertão ou que não tem cerca nenhuma, ou é um sertão que tem cercas eventuais. Em momentos de chuva é preciso prender a criação. Prender por quê? Porque chegou a hora de plantio que as criações comem. No caso específico, já que boa parte da música, futuca a tuia, pega o catador. Tuia é uma forma de depósito de feijão que era feita na terra pelas as populações mais pobres, não se tinha condições de comprar depósito. Então, tuia, na verdade, é um sinônimo de ruma, né? Se cavocava o sertão, se cavocava o chão, colocava a cinza e depois ia tapando também com muita cinza para poder preservar o feijão, né? Pega o catador, que na verdade é o plantador de feijão, futuca a tuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó, porque a chuva ainda não caiu, né? Então vamos plantar feijão no pó. Igor, você poderia projetar a música novamente? A letra, perdão? Só para me exibir, gente, já está chovendo aqui em Feira, viu? Eu falei que o forro estava rameado para provar que eu vi o forro rameado mesmo, eu prestei atenção no forro. Pelo menos aqui em casa está chovendo. Bom, futuca a tuia, pega o catador. Baixa mais um pouquinho, Igor. Eu queria chamar a atenção agora para esse... Aqui tá chovendo também, você acertou mesmo. Tá vendo? Não disse? Na verdade, a pista que eu caminho é perto da sua casa, né? Eu vi que o forro estava rameado e vi as formigas também carregando comida. Aí tem esse trechinho aí. Mãe prudência, ainda não colheu o ai roxo dessa lavoura tardã. Bom, diligência, pega o panicum, aí tá errada a letra, eu vou, já digo para você. Aí eu descubro que Josefina é filha do narrador. Repare, olha, mãe prudência ainda não colheu o alho, né? Mãe prudência ainda não colheu o alho, né? O alho roxo dessa lavoura tardã, né? O alho roxo dessa lavoura tardã. Diligência, anda ligeiro. Diligência é a mesma coisa de andar ligeiro. Pega o panicum, que aí a palavra é junta, né? Que é um tipo de balaio. Pega o panicum, balaio, vai com tua irmã, vai no rumo só, vai comer o ai de tua avó. Aqui ele já entregou tudo, né? Mãe prudência refere-se a um hábito sertanejo de famílias que são, e aí eu trago mais um elemento que está ameaçado, né? De famílias que são criadas muito próximas e que se cria o hábito de não chamar a avó
por avó, por exemplo, eu não fui criado dessa forma, chamo a minha avó de avó. Provavelmente chamaria da mesma forma por conta de que não tive relação com ela. Mas nessas criações sertanejas, a avó às vezes é chamada de mãe velha, o avô de pai velho, ou é chamado de mãe ou pai. Tem uma grande variação. Quase nunca é avô. Mamãe, papai, aí chama o próprio pai e a mãe de mãe e pai. Quase nunca aparece como avô. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui primeiro, para uma articulação de trabalho coletivo, né? As pessoas trabalham coletivamente, e outro elemento afetivo que eu gostaria, e outro elemento que eu gostaria de falar é que a gente está falando de um sertão que não tem monocultura, porque já plantou alho, vai plantar feijão, e em geral o feijão é um tipo de plantio que é muito consorciado, então nós não estamos falando de um sertão monocultor. E isso é importante, mais adiante vocês vão entender por quê. Né? E por fim, a última estrofe que eu queria analisar dessa música portanto, já falamos. Não, deixa aí em Lua Nova, Igor. Nós já falamos do trabalho familiar, da sustentação de trabalho familiar. Acho que é fundamental aqui destacar, e acho que alguém pode falar assim, não, mas não é coincidência não, professor, tem gente que gosta de achar coincidência, outro não tem. Não há distinção de trabalho masculino e feminino, não é uma coisa de só menos importância dizer aqui, todo mundo trabalha. Repare que Josefina, ela participa de duas tarefas, ela participa de três tarefas, né? Que ela vai reduzir as criação, né? Ela vai, portanto, trazer o gado miúdo para dentro do curral, ou para o cercado, para alguma forma de cercado. Com a irmã, ela vai colher o alho, e para o feijão, para plantar feijão, vamos plantar feijão no pó, aí vai todo mundo. Né? Portanto, não existe aqui uma ideia de que seria, para a gente forçar um pouquinho a barra, eu não vou usar essa expressão, seria uma sociedade com um formato campesino. Por que eu não digo que é com um formato campesino? Porque eu não quero meter minha mão nessa cumbuca aí, eu não quero me envolver nesse debate, mas eu chamaria de uma sociedade roceira, na qual trabalham homens e mulheres, crianças, um esforço de trabalho coletivo. E aí, para concluir minha análise com essa música aqui, eu trago essa estrofe, né? Lua nova, Sussuarana vai passar. Né? Repare, como é que o tempo é contado? Eu acho isso de lascar. Como é que o tempo é contado? O tempo é contado a partir da observação da natureza. O tempo é contado num diálogo intenso com a natureza. Quer dizer, aqui ele está asseverando que na lua nova, os animais mais caçadores, a Sussuarana é um tipo de onça, na lua nova, Seda Branca é o pai do chiqueiro, né? Pai do chiqueiro, para quem não sabe, no sertão de Pernambuco chama de bode de semente, não sei. Bom, é o bode reprodutor, é o bode responsável pela reprodução e pela segurança do rebanho. Então, Seda Branca provavelmente tentou enfrentar a Sussuarana, e a Sussuarana levou, né? Ponta de unha. E aqui tem uma imagem que é de uma beleza ímpar. Acho, não sei, porque com a pandemia eu não estou sabendo quando é. Eu estou achando que nós estamos na lua cheia agora. Mas na próxima lua nova, dê uma olhada na lua nova, no primeiro dia, dê uma olhada na lua nova para ver como parece uma ponta de uma unha. Né? Uma imagem de uma beleza magnífica de Alomar. Mas, em suma, só para concluir, concluir essa parte, portanto, nós temos uma experiência histórica de medição do tempo a partir de uma relação com a natureza. Quer dizer, a lua, as fases da lua, o tempo da chuva, a quadrada das águas, né? Um conjunto de conhecimentos que se acumula, de novo, pela oralidade, se acumula pelos sentidos transmitidos através da oralidade. Bom, portanto, só para concluir a parte de Alomar. Então, Alomar cantarola um mundo que está sob ameaça. E ele cantarola
o mundo que está sob ameaça, um mundo que é montado a partir da oralidade, um mundo que pensa a oralidade, um mundo em que a terra, não que ela não tenha valor de troca, mas que a terra é pensada como uso. Óbvio que ela também tem valor de troca, mas a terra é pensada como uso, dizer, um mundo de profunda relação com as forças da natureza e um mundo, eu vou chamar aqui, as relações são horizontalizadas e aquelas relações que são verticalizadas o são por conta da experiência, a relação dos mais velhos com os mais novos, mas não tem a força de relações verticalizadas. Dizer, esse mundo tá sendo desenhado por Elomar. E eu acho que é importante a gente escovar um pouquinho esse mundo, só para concluir aqui, porque, repare, o sertão ele passa por um conjunto imenso de experiências, né? E eu chamaria aqui de experiências... eu vou chamar de modernizadoras, mas talvez a palavra mais correta fosse desenvolvimentista. O tempo inteiro as pessoas falam em levar o progresso para o sertão, as pessoas defendem que se leve o progresso para o sertão. E eles são pessoas, vai aspas, muito generosas, né? Bem generosas. Então, não, nós vamos levar o progresso para o sertão. Uma das formas de progresso que nos trouxeram para os sertões, não apenas da Bahia, mas para o sertão do Nordeste, eu acho que para o de Minas também, pelo menos para o norte de Minas, foi a desidentificação de indígenas como indígenas, né? De chegar, não existe mais índios, agora somos todos brasileiros. Parece que agora o monstro que ocupa a presidência está com esse mesmo projeto. Somos todos brasileiros. Então, era quase como proibir indígenas de se identificar como indígenas. Óbvio que isso tinha o interesse de tomar a terra, né? de impedir que agrupamentos indígenas pudessem reivindicar direitos sobre a terra. E, claro, essa experiência, que é uma experiência profundamente racista, né, ela desorganiza agrupamentos indígenas. Para vocês, não como é que eu diria assim, etnicamente olhando, você não vê em mim o indígena, mas meu avô materno era um índio, né? O pai dele mais ainda. No entanto, o pai dele não conseguia saber sequer qual era a terra dele, né? Teve experiências de expulsão, e Canudos acaba sendo um pouco, a experiência de Canudos aqui no sertão da Bahia, acaba sendo um pouco a experiência de ajuntar essas gentes que tinham sido expulsas dos mais variados lugares, e não apenas, no caso de Canudos, não apenas indígenas, negros também, se ajuntam em Canudos para tentar se proteger dessa experiência de chegar para progredir. Porque qual é a ideia? Só podia. Qual é a ideia fundamental desse conjunto de projetos desenvolvimentistas? É que as pessoas não sabiam trabalhar o sertão e que era preciso levar elementos para que essas pessoas aprendessem a trabalhar. E o não sabia, às vezes, você tem gente lá que está há 100 anos fazendo aquela mesma experiência. Então, chegava lá aqueles que o João Cabral de Melo Neto chama de doutor pasta pura, e chegavam lá e falavam, olha, isso aqui está errado, vamos desfazer isso aqui, vamos fazer de outro jeito. E quando as pessoas eventualmente não se submetiam, sofriam um conjunto muito forte de violências. A música de Elomar, e olha só, reitero, um testemunho suspeito, a música de Elomar desenha esse sertão de afetos, esse sertão afetivo, exatamente como contraponto das experiências que vem chegando, e agora eu peço a Igor que projete a música Sobradinho, a letra da música Sobradinho. Clovis, só antes de transmitir a imagem da música, eu vou só reforçar, eu acho que vocês já viram um recado aí, a palavra certificada desta semana
Tanquinho. Tanquinho é um município na Bahia. Clóvis daqui a pouco fala sobre o que Já é falei. Tanquinho. Não, mas... Eu falei no enfim, começo já. mas assim, se quiser também explanar mais, enfim. A questão é, Clóvis, como a gente emite certificado, essa é a palavra que você precisa preencher no formulário lá para atestar a tua presença. Agora, desculpa te interromper, pode continuar. Projeta aí, Sobradinho, então. Bom, primeiro eu quero... gente, eu quero só corrigir uma informação. É pirão de peixe com pimenta. É o nome do disco. Bom, primeiro aqui, né? Vamos fazer uma distinção entre as duas músicas. Várias distinções. Enquanto Elomar é um homem da roça, e se assume da roça e pede para ser da roça e volta a morar na roça, nós estamos falando aqui de um tipo de música, de um tipo de músico que eles acabam sendo um pouquinho inventores de um modelo essa música é muito bonita também. Eles acabam sendo inventores de uma forma de fazer música que se chamou uma espécie de música rural, uma transição, ou música urbana, né? Que é uma noção que foi construída pelo Gilberto Freire, que é uma música que seria a transição entre o rural e o urbano. Essa música especificamente, o disco como um todo é um diálogo profundo com as experiências rurais, mas essa música especificamente, ela denuncia, apesar de ser um momento da ditadura militar, ela denuncia com a beleza ímpar a forma como a represa de São Francisco está sendo, a represa de Sobradinho estava sendo construída. Sobradinho, a ditadura decidiu que precisava de energia elétrica, resolveu construir Sobradinho, e para vocês terem uma ideia, não teve um único laudo de certificação de arqueólogo, que já era obrigatório. Então, os caras passaram por cima de tudo. E, por desgraça, aquela era uma região muito rica em sítios arqueológicos. Por óbvio, né, é uma região de habitação humana muito, muito precoce por conta da água, né? E os sítios arqueológicos todos foram para debaixo d'água sem o menor pejo. Para vocês também terem uma ideia, não havia nenhum projeto de realocação das famílias. A realocação das famílias foram conseguidas à força e foram processos extremamente dolorosos. Tem um livro da Eli Estrela, Sobradinho, eu vou até olhar o título aqui, Eli, que Deus a tenha nos páramos da glória, que me perdoe, esqueci, mas se eu não me engano é a retirada de um povo. Ele estava aqui até fácil, meninos, mas eu... Bom, mas fica aí, Eli Estrela, Sobradinho, a retirada de um povo. Acho que é esse o título. Mas vamos lá, essa música, que também é muito bonita, né? O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente por represa e diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. Bom, o Beato é Antônio Conselheiro. A música é muito atravessada por essas imagens do Conselheiro. E aí começa, o homem chega e já desfaz a natureza. Tira a gente, põe represa. Não, mantém lá em cima, por enquanto, Igor. Tira a gente, põe represa. E diz que tudo vai mudar. Né? Aqui eu acho que tem a chave para a gente mergulhar lá em Elomar e entender essa experiência de transformação do sertão que é proposta por vários governos e, em especial, pelos governos da ditadura militar. Repare, é uma experiência vertical. As pessoas não se preocupam com agentes que estão lá, pensam o projeto e implementam o projeto. Fazem uma proposta que eu chamaria aqui de regionalização, no sentido estrito da palavra regionalização, que significa reger, né? Regional vem de regimento, né? Reger, que é transformar
muitos diferentes transforma no mesmo igual. Então, por exemplo, você chega na região de Irecê, aqui na Bahia, que tinha muitos produtos, que tinha uma experiência histórica de viver isso e viver aquilo, e descobre, vai aspas para a palavra descobre, que ali é bom para plantar feijão. E decide que Irecê vai virar a capital do feijão e destrói tudo que tem em volta. Né? Tudo agora passa a ser feijão. Né? Todo o norte do desenvolvimento de Irecê e região, que é uma região muito grande, vira feijão. Barreiras e aquela extensa região do oeste da Bahia, agora de uns 25 a 30 anos para cá, tem passado pela mesma experiência. Quer dizer, são projetos verticalizados, né, sem a menor preocupação com o que tem de historicidade daqueles povos, sem o menor diálogo com aqueles povos. Alguém pode falar assim, mas não era necessário fazer a represa? Eu nunca disse que era desnecessário. A questão é, para fazer a represa, em volta da represa tem milhares de pessoas, né, milhares de famílias que há muito tempo se sustentam em volta da represa. Então era preciso, barato era preciso falar, gente, vamos conversar aqui um pouquinho, senta aqui, vamos ver o que é que vai fazer. Mas esses projetos, eles nascem de maneira verticalizada, como se ali fosse, como se o sertão inteiro fosse uma grande terra chã, uma terra vazia, que pudesse se colocar sobre ela o desenho de qualquer pensamento progressista. Né? Vem de maneira vertical e bagunça e desorganiza e, sobretudo, não há um respeito às temporalidades que rolam ali. E aí me parece que essa primeira estrofe da música, me parece não, essa primeira estrofe, os meninos, vejam, Sai Guarabira sempre repetem isso, que é uma espécie de denúncia que eles faziam. A primeira estrofe da música é muito isso. Se vocês correrem lá no YouTube e procurarem o clipe, né, acho que chamava clipe mesmo, se eu não me engano. Se vocês correrem lá e procurarem o clipe, vocês vão ver isso dito de uma maneira brilhante, que eles fazem por imagem. Ditadura, eles não podiam dizer que era um protesto contra a barragem, mas eles fazem isso por imagem. Vejam que vocês... uma das coisas que vocês vão ver é que praticamente não aparece gente na coisa, e aparece barcos abandonados. Eles dão um jeito de demonstrar por imagem o que é o que eles queriam de fato fazer, e não o que queriam fazer e não podiam dizer que estavam fazendo. Baixa um pouquinho aí, Igor, para ver o resto. Sim, o Beato de fato falava que o sertão ia virar mar, só que o mar não vira sertão, né? Então, é uma invasão da água sem o retorno. Né? O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Então, vamos lá. Adeus Remanso, aí ele vem descrevendo as cidades, né? Adeus Remanso, Casa Nova, Centro Sé, adeus Pilão Arcado. Vem o rio te engolir, e debaixo d'água ela se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira, o Gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho, e o povo vai se embora com medo de se afogar. Aqui, o que vem para afogar o povo, vem para afogar as historicidades do povo. Baixa mais, Igor. E aí, isso, Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Marcado, Sobradinho. Adeus, adeus. O fim da música... O fim da música é forte, né? O fim da música é forte porque a voz dos cantadores vai seguindo na longura, vai se perdendo nas curvas do tempo. Né? Igor, quanto tempo eu ainda tenho? Belchior. Peraí que eu tava voltando para a tela. Você tem o tempo que você quiser, Clóvis. Aqui não tem limite, não. Tá tranquilo. Já temos perguntas? Então, pessoal, caso queiram fazer perguntas, o pessoal estava ouvindo você falar, né? Então, se já está liberado fazer perguntas, pessoal, então quem quiser fazer perguntas... Não, eu vou fazer uma conclusão aqui, porque eu queria ver quanto tempo eu tenho para concluir. Pode concluir, à vontade. Enquanto isso, o pessoal que tiver dúvidas pode ir colocando as perguntas no chat, que o Luiz
nosso monitor vai anotar e vai passar para o nosso convidado. Pode ir, Clóvis, fique à vontade. Beleza, então assim, gente, eu quero então meio que concluir, dizer, alguém pode falar assim, mas professor, essa experiência histórica, ela é uma experiência histórica fundada apenas ou melhor, é uma experiência que pode ser circunscrita apenas à ditadura militar? E aí eu quero dizer que não. Na ditadura militar, a gente pode dizer que ela foi mais agressiva, ela foi mais violenta. As ditaduras, de uma maneira geral, elas apodrecem mais as relações humanas, né? Porque as ditaduras libertam o que as pessoas têm de mais ruim, né? O que as pessoas têm de mais perverso. Eu não estou me referindo aos ditadores, eu estou dizendo os nossos vizinhos, né? O cara ali do lado, o guardinha da esquina, como dizia o Pedro Aleixo, apodrece o que tem de humanidade nas pessoas. Então, e no caso específico da nossa ditadura, que foi um golpe dado a favor de fazendeiros, o que os fazendeiros fizeram nessa região de Pilão Arcado, Sobradinho, Centro-Sé, o que eles mataram de gente, o que eles fizeram de malvadeza, se apropriando do próprio corpo do Estado para cometer tropelias. Você tem uma experiência. Eu recomendo muito a quem estiver interessado em estudar mais profundamente a leitura de algumas dissertações de mestrado que tem aqui no nosso programa de História da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu destacaria, coincidência, não é coincidência, né? A Simone e a Miriam, que são dois trabalhos que eu tive o prazer de orientar, não porque fui orientador, porque elas são talentosíssimas, ou o trabalho do Alessio Gama, que foi orientado pela professora Elisete da Silva. São trabalhos que pegam a experiência histórica de montagem da modernização no sertão, em lugares diferentes. Então, Miriam, o trabalho de Miriam é localizado na região de uma cidade aqui baiana chamada de Araci, que é relativamente próximo de Feira de Santana. O trabalho de Simone é ambientado numa cidade, tem como contexto histórico uma cidade chamada Uauá, que já é uma cidade distante de Feira, que lembra quando eu falei lá da capital do feijão? O Uauá foi transformada na capital do bode, né? E o trabalho do Alessio é ambientado em Irecê, na dita capital do feijão, na nomeada capital do feijão. O que é que esses trabalhos? Tem o trabalho também de uma aluna, uma ex-aluna minha, que é lá da UNEB, que é aqui na região de Graziele, que é aqui na região de Coração de... Aqui, desculpe, como a maioria dos estudantes são de Minas, aqui numa região próxima de Feira de Santana, a montagem de uma cidade que virou a capital do abacaxi. Parece que a ditadura militar tinha uma predileção de transformar tudo em capital. Mas repare, claro que na ditadura militar essa experiência histórica se agudiza, como eu já disse, reitero, se liberta o que tem de pior nas gentes. Mas o que é que esses trabalhos têm em comum? Esses trabalhos têm em comum, eles denunciam intervenções do Estado. Então, pesquisando trabalhos antigos, pesquisando documentos antigos, aparecem algumas expressões que são muito fortes nos sertões da Bahia. Não tenho a menor dúvida que no sertão de Minas também vai aparecer, se não as mesmas, vão aparecer algumas similares. A expressão geral, a expressão comum, a expressão sertão, a expressão fundo de pasto, a expressão vazio e a expressão sobrado, né? São 6. Todos esses trabalhos citam de alguma forma, com exceção do de Grazi, todos esses trabalhos citam de alguma forma, aparecem essas expressões. Quer dizer essas palavras? Lembram quando eu falei lá do Elomar de que estava precisando reduzir a criação, ou seja, colocar no cercado? Todas essas expressões são marcadas como expressões de que da ou inexistência total de cerca ou a existência de espaços comunais, né? Por isso a palavra comum, por isso a palavra geral. Em Minas eu tenho quase certeza que a palavra geral vai aparecer. Quer dizer, indicadoras de que existiam espaços abertos
que não eram utilizados, e às vezes fundo de pasto, fundo de roça, né, que não eram utilizados regularmente e que podiam ser utilizados em momentos de necessidade, sobretudo em momentos quando o verão apertava mais, você podia levar o gado para lá, para usar uma expressão muito sertaneja, ricuçar, né? Nos casos da cidade de Araci e de Uauá, por intervenção de um mesmo governador, um governador que fora da Bahia tem até uma boa fama, um sujeito que infelizmente governou a Bahia várias vezes, um caba chamado ACM, Antônio Carlos Magalhães, por intervenção do mesmo governador, essas grandes regiões comunais, que eram comuns a Uauá e Araci, elas foram transformadas no empreendimento de um banco. E aí eu quero, Igor, eu vou me divertir, muito com essa questão da renomeação que está começando a acontecer no país todo, a renomeação de sítios históricos para tirar nome de escravocratas. Pai. Havia na Bahia um banco chamado Banco Econômico, que era de propriedade de um sujeito chamado Ângelo Calmon de Sá, que quebrou o banco, deu calote a um bocado de gente, até hoje estava livre, leve, solto e rico. O sobrenome Calmon é de um dos maiores traficantes de escravos, de escravizados que teve na Bahia na transição do 18 para o 19. Esses caras montaram um banco, o nome do banco, Banco Econômico. Década de 70, o que faz Antônio Carlos Magalhães em relação a uma determinada região de terra hoje na cidade chamada Nova Açúcar. Não, precisamos desenvolver essa região, então vamos doar essas terras comuns para o Banco Econômico, para o Banco Econômico montar um grande empreendimento. O nome do empreendimento era Acajuba, e as pessoas que levavam o seu gado para lá perderam porque o progresso exigia, né? O progresso exigia que aquela região fosse libertada, na verdade aprisionada, libertada para que pudesse ser desenvolvida. Hoje a Acajuba já tem muitos anos, deve ter perto de 30 anos que ela quebrou. As pessoas não tiveram acesso à terra, aquelas formas de vida que eu vou chamar aqui mais tradicionais, que circulavam ali em volta daquelas terras gerais, aquelas formas de vida foram destruídas, as pessoas tiveram que sair, tiveram suas formas de vida destroçadas e foram pura e simplesmente expulsas daquela área especificamente. Ah, professor, isso não é exceção, não, professor? Não, infelizmente não. Sobre minha mesa de trabalho, especificamente aberto aqui, é só eu dar um clique aqui, aparece, está um texto que eu estou escrevendo sobre um fenômeno que aconteceu no interior, tá aqui também, né, uma intervenção estatal poderosa, e aí, nesse caso, mistura pré-ditadura e ditadura, portanto, como eu digo, são intervenções que vêm, vamos desenvolver a eles, né? Ou seja, é como se a gente não se desenvolvesse, precisamos ser desenvolvidos, a gente, nós sertanejos, precisamos ser desenvolvidos por outros. Então, uma outra montagem muito, muito curiosa foi a montagem daquilo que hoje na Bahia é chamada de região cinzaleira, né? É próxima de Feira de Santana, toda uma região chamada região cinzaleira. E na montagem, numa das justificativas que o BNDES, que o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, deu para liberar os insumos, é que havia uma crise na fabricação de cordames, isso está na dissertação de Miriam, havia uma crise na fabricação de cordames por conta da Guerra da Coreia, portanto, nós estamos aqui falando da década de 1950, e que era importante incentivar bastante a produção de sisal. Vocês não vão acreditar, porque o sisal brasileiro ia ter grande poder de concorrência por conta da barateza da mão de obra. Resultado, de fato, era uma mão de obra barata, as condições de trabalho absolutamente lamentáveis, e o texto que eu estou escrevendo é sobre a terra da minha companheira, a professora Norma Fernandes,
que Igor citou aí, que há pouco está assistindo com vocês, é sobre Capela. Eu andei um dia na Feira Livre de Capela e me incomodou profundamente ter visto. Pois é, ela tá avisando aqui, essa moça bonita que apareceu aí é minha companheira, viu? Ela está dizendo que está ouvindo, sim. Então, repare só que coisa. Eu andando pela feira e vi muitas pessoas com braços amputados, né? E andando pela cidade, de maneira geral, a cidade é relativamente perto daqui, os pais de Norma moram lá, então a gente vai com alguma frequência lá. A cidade é cheia de armazéns vazios, é uma cidade muito pequena e você, de repente, você tropeça com armazéns imensos, mas não é para armazém pequenininho, não, é uns armazéns taludo, tudo vazio lá, tudo abandonado. Então, as pessoas cortadas é porque a ideia de baratear a mão de obra foi tão radical que trouxeram para aqui, para o sertão da Bahia, umas máquinas de bater sisal que não tinham mecanismo de proteção. Então, era muito comum que o trabalhador se acidentasse com a máquina. Tem trabalhadores, inclusive, com as duas mãos acidentadas, com os dois braços amputados, se acidentasse com as máquinas. E o tenebroso foi que quando o boom do sisal arrefeceu e começou a deixar de ser bom para fazendeiro plantar, isso depois de destruir matas, isso depois de expulsar pessoas, muita gente foi expulsa de terras, né? A ditadura, no finzinho dela, falou, não, mas nós não temos que pagar a previdência desse pessoal que está amputado aí, não. Teve um grande movimento, os amputados do sisal, teve um grande movimento, tem uma cena terrivelmente impactante, que é dos trabalhadores levantando os braços, sem braços, num protesto em Brasília. Para se conseguir a indenização, foi preciso que os trabalhadores se deslocassem para Brasília para pressionar a ditadura militar, o governo da ditadura, o último governo, no caso, o governo do Figueiredo, e acho que só saiu depois do fim da ditadura, foi que começaram a sair as primeiras pensões para os trabalhadores. Repare, a ideia de que pode desenvolver de qualquer jeito e uma ideia fundamentalmente de que aqui é chão livre, aqui é terra aberta, pode chegar e desenvolver. Era isso o meu recado. Estou voltando aqui para a tela. Deixa eu só parar aqui o resto da transmissão e acender uma luz aqui, que eu estou quase no escuro. E aí, Clóvis, olha... Igor, não faça isso. Não faça isso. Você não sabe... Eu estava aqui aproveitando. Você não sabe o que eu ganhei de presente de aniversário de 55 anos e Dia dos Pais. O quê? Uma cervejeira. Era o meu sonho de consumo há uns 20 anos. A Enorme e as meninas me deram uma cervejeira de presente. Não tinha menos de 20 anos que eu tinha isso como sonho de consumo, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você tem um mecanismozinho aí, um sonzinho. Bota aí para a gente ouvir Arrumação e Sobradinho. Enquanto os meninos aquecem. Eu vou... Você consegue? Eu acho que eu consigo, mas se eu projetar no computador, eu acho que vai cair. O computador não, bote no som. Eu tô com o meu aqui na mão também. Se qualquer coisa, eu posso fazer o meu. Na verdade, agora que eu lembrei que eu também me armei para esse negócio. Eu saí aí para viver essa experiência da pandemia. Deixa eu só botar o Luiz aqui, coitado. O Luiz está esperando a gente escondido ali. Fala, Luiz! Para quem não conhece, esse é o Luiz Felipe Bida, monitor do Lefama. Hoje ele está aqui para anotar as perguntas também, não só para anotar, né? Para aprender um pouquinho com o Clóvis. Eu estou meio de lado agora que eu dividi aqui, mas eu vou colocar. Como é que é mesmo, Clóvis? Primeiro bote Arrumação. Eu vou botar no meu microfone, vamos ver se rola. Tá ouvindo? Você tá ouvindo?
Pra mim tá perfeito. Caminhado vai chover, vai terminar, reduzir toda a criação das bandas de lá do Rigavião, chiqueira pra cá, já ronco outro fã. Futucatuia, pega o captador, vamos plantar feijão. Mãe imprudência, ainda não colheu, uai, uai, essa lavoura tardã. Diligência, pega panico, vai com tudo, vai vai no fundo só, vai colher, vai de tua flor. O catulha, pega o catador, vamos plantar feijão. Uma nova Susarana vai passar, seda branca na passada ela levou, ponta uma fina risca no céu, a um Tá beleza aí, Igor. Quer que bote a outra também? Quero sim. Qual que era o nome mesmo? É que eu sou ruim de cabeça. Sobradinho, Sobradinho, sai Guarabira. Eu sou um historiador sem memória. Já desfaz a natureza, tira a gente com represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus, Remanso, casa nova, selo sé. Adeus, pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no Salto do Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo de algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo de algum dia o mar também vire sertão. Adeus, Remanso, casa nova, sendo sé. Adeus, pilão arcado, veio o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira não gaiola vai subir. Vai ter barragem no Salto do Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo de algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão.
céu, salgadinho, adeus, adeus. Nosso casamento sempre será. Beleza, Guilherme. Pronto. Eu nunca tinha projetado som aqui, não, cara. Você trouxe a modernidade para o sul de Minas, na verdade. Tá Foi o vendo negócio como aí. é o Agora, negócio? agora, deixa eu me encaixar aqui na tela. Ela é sempre para um lado diferente. Eu tô meio de canto. Então, ali, Clóvis, olha, mais uma vez, em homenagem a você, a gente quase toda vez que a gente se vê e conversa sobre história tem álcool, então eu não vou furar essa tradição Não, não afetiva. deve. Tradições são para ser mantidas. Correto. As boas, E a gente as tem, boas. e a gente tem pergunta aqui, sim. Tem pergunta de um conhecido teu. Olha lá, Luiz. Pode passar a pergunta. A pergunta é de Manuel Malvar. Ele diz: professor, a tecnocracia foi citada inicialmente pelo senhor. Poderia nos colocar à parte suas impressões sobre o papel dela na naturalização histórica do, abre aspas, desfazimento do sertão? Muito bem, Mané vai me orientando, quer dizer, está deixando de ser, me orientando de ser, de iniciação científica. Que, aliás, eu recomendo muito fortemente a todo estudante de graduação que, se puder, procure fazer iniciação científica, porque é a primeira experiência de pesquisa e é... Bom, a função dos professores de licenciaturas é formar professores, e é impossível ser professor sem ser pesquisador. Não existe a possibilidade de ser professor sem ser pesquisador. Ponto. Não tem, não, mas será que não dá? Não, não dá. Se não for pesquisador, se você não se desenvolver bem para pesquisa, você nunca, mas olha o que esse velho professor está dizendo, nunca vai ser professor. Não tem outra, não tem vem a cavo ali. Se você se propuser a ser um repetidor de conhecimento que os outros produzem, você não vai conseguir ser professor. Ponto. É uma questão básica e elementar. Mas vamos lá, Mané. Olha só, meu filho. Uma questão que eu gosto de citar, bem anedótica. Feira de Santana é uma cidade do sertão da Bahia, né? É curioso que os seus intelectuais a denominam princesa do sertão. Vocês estão me vendo me mexer toda hora, gente, é porque eu tenho problema de coluna, não posso ficar sentado muito tempo, senão a bicha dá uma travada, e eu vou garantir uma coisa para vocês. É dor que eu não desejo nem para o Wilson Witzel, né? Então, assim... E aí eu vou contar esse fato bastante anedótico, né? A primeira palavra sertão aqui em Feira passou muito tempo, só aparecia no codinome, né? Princesa do Sertão. Ninguém usava, né? Aí, sei lá, de uns 40 anos para cá, começaram a usar um pouquinho, e hoje é relativamente comum. Por exemplo, hoje eu fui comprar cerveja, fui comprar num depósito cujo nome é Sertão. É um pouco mais usado, a cidade virou Portal do Sertão, que é o atual prefeito construiu essa imagem, parará, então começou a se relacionar melhor. Mas, Clóvis, por que esse alongamento? Porque eu quero trazer uma coisa que eu achei engraçadíssima, né? A McDonald's, que é aquela fábrica, aquele negócio que vende aquele sanduíche horroroso, é McDonald's, não é isso? A McDonald's, ela botou um drive-thru, né? Daquele negocinho que a gente vai comprar, vai pegar o sanduíche dentro do carro. E aí um intelectual local, eles são muito engraçados, os intelectuais locais são sempre muito engraçados, publicou num jornal também local que Feira de Santana estava entrando na era da modernidade. Eu lembro que alguém falou assim, Clóvis, responde aquele fulano. Eu falei, rapaz, mas não, tá tão bonitinho, eu achei tão simpático o que ele disse. Que, repare, uma forma de desfazimento do sertão pela tecnocracia foi a construção de imagens da tecnocracia como se elas fossem a última novidade do mundo. Repare, não se trata de negar a tecnologia, né? Muitíssimo pelo contrário. Quer dizer, a gente precisa labutar cada vez mais para que a tecnologia seja de muita gente. Mas
tinha um apego, que eu diria assim, um apego piegas, né, de setores, não era só de gente de fora, não, de setores dominantes das cidades, para que pudesse usufruir da tecnologia, né, para que a tecnologia pudesse chegar. Então, a tecnologia chegando, ela causa efeitos nas pessoas. Tem um romance relativamente conhecido que se refere ao sertão da Colômbia, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um romancista chamado Gabriel Garcia Marques. E nesse romance ele tem um romance que eu vou citar, o 100 Anos de Solidão, tem as pessoas vivem uma crise de insônia depois que a tal da fábrica de gelo não é a fábrica de gelo que usa a expressão, não. O segredo de fazer gelo chegou em Macondo, que é a cidadezinha do sertão, lá da Colômbia, que Gabriel Garcia Marques criou para o romance. Repare, as pessoas ficaram num estado de excitação tamanho com a chegada das novidades que elas pararam de dormir, elas entraram numa experiência de insônia muito grande. Então, a tecnocracia, ela nos oferta a beleza da tecnologia e muitas vezes é uma tecnologia que sequer vai ter muito efeito, né? Mas nos oferta a beleza da tecnologia para que a gente possa viver encantado com aquilo, meio que cair numa experiência de insônia. E tem uma expressão de um outro escritor que gosta de escrever sobre o sertão, gostava, um escritor dos Estados Unidos que escreve um romance que eu considero uma obra-prima para entender culturas rurais, que é o livro, oh meu Deus, é John Steinbeck, o autor, e o livro é As Vinhas da Ira. Que ele diz, num outro livro, não é Nas Vinhas da Ira, ele diz o seguinte, que as coisas novas têm sobre os hábitos um efeito maior do que a ferrugem sobre as coisas férreas. Eu acho essa expressão magnífica. Então, essas coisas novas vão chegando, e às vezes elas não são nem necessariamente utilitárias, né? E vão chegando e não são devidamente problematizadas. Eu me lembro de uma personagem que eu assisti numa novela muitos anos atrás, que o cara levou uma televisão para um lugar da roça, levou a televisão num lugar e levou. Só que não tinha energia elétrica na roça dele, e ele ficou lá exibindo a televisão para as pessoas verem a televisão. Quer dizer, é um pouco essa definição. A tecnocracia, ela traz um rebutalho, muitas vezes um rebutalho de tecnologia, ela cria uma linguagem em volta das técnicas, ela não atenciona para os modos de vida da população e pura e simplesmente vai destroçando. A forma mais corriqueira de acabar com viveres, com hábitos, com práticas políticas concretas, foi através da monoculturização das coisas, quer dizer, pegar uma determinada região e transformar numa região, ou seja, num lugar que só faz uma coisa. Então, ali planta feijão, acolá planta isso, acolá planta aquilo. A Bahia tinha umas 300 capitais, porque era a capital da pinha, a capital do abacaxi, a capital do fumo de corda, a capital do feijão, era uma capital do bode, era uma loucura, a capital do sisal, uma insanidade, né? E aí tudo aquilo que era o viver daquelas pessoas deixa de ser, e não raras as pessoas são expulsadas daquele lugar. E antes que alguém se apresse e fale, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Elas vão crescer nas cidades, elas vão inchar as cidades, e não tem jeito, todo mundo tem a ver com isso. Ou a gente pensa uma forma de relação que dialogue profundamente com a forma de viver das regiões sertanejas, ou vai desfazer aquela região, as pessoas vão ser expulsas para outro canto e vão ter que ser maltratadas em outro canto. E claro, quem é maltratado também maltrata. Manuel Malvar analisou, esse meu orientando que fez a pergunta, ele analisou recente um filme muito bom chamado O Homem que Virou Suco, que é um filme de 1981. Eu achava que era de 79, mas esses dias eu vi, ele foi, aliás, no relatório de Manuel Malvar, que é de 81. E O Homem que Virou Suco é essa experiência, quer dizer,
o cara é expulso do sertão e não consegue viver na cidade grande também, né? Porque a cidade grande tenta capturá-lo o tempo todo para as lógicas da tecnocracia. Era isso aí. O microfone está desligado, Luiz. Luiz, seu microfone está desligado. Se ligar o microfone facilita, Luiz. A pergunta do Igor é: a modernidade, colonialidade e liberalismo são faces da mesma moeda. Hoje usamos desculpas da modernização como forma de mascarar o genocídio humano e epistemológico. Apagar o sertanejo e o quilombola, como aconteceu em Minas, me parece um projeto racial e fascista de uma sociedade que combate o diferente. Como historiadores podem contribuir para denunciar isso? Bom, a primeira coisa, Igor, antes de qualquer elemento, é dizer assim, o sertão, ele fundamentalmente é preto e índio, né? Ou seja, é o sertão de pretos da África e pretos da terra, que era uma expressão comum, né? É uma expressão comum de documentos coloniais para se referir aos indígenas, chamá-los de pretos da terra. Alguém pode falar, não, mas o sertão no sul de Minas quase não tem índio e quase não tem negro. Bom, mas pode ter certeza que são trabalhados como pretos da terra também, porque a construção que nasceu em volta E aí não é uma construção de séculos atrás. Agora, esse livro está ao alcance da minha mão, eu tenho certeza que ele está ali, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato construiu uma personagem chamada Jeca Tatu, né? Está no livro, a primeira aparição do Jeca. Está no livro Urupês, melhor, é isso, está no livro Urupês, faz parte do Urupês, o Monteiro Lobato, certo? E ele constrói, aliás, esse livro, essa edição está muito legal, né? E ele constrói a personagem no Urupês, tem o Urupês, que é onde ele fala a primeira vez da personagem do Jeca Tatu. O Jeca Tatu, que aí vai variar, mas é o caipira, é o tabaréu, aqui mais para cá é o tabaréu, é um sujeito desprovido de energia, de força. Ele disse, Monteiro Lobato, e Rui Barbosa recupera em outro momento, ele diz que é uma figura parasitária. A noção que eles constroem é que é uma figura parasitária. Então, quando um branquelinho lá do sul de Minas, um cabo assim tipo Igor, fala assim, não, mas eu não sou nem índio nem preto, eu sou descendente de alemão, mas quando... uma vez fixado na terra, o tratamento dispensado pelos dominantes, que eu vou chamar aqui muito genericamente de progressistas, desenvolvimentistas ou coisa que o valha, né, que é uma forma de colonialidade, né, o discurso que se produz é de que são burros, é de que não sabem falar a língua portuguesa. Repare, nós temos, só um parênteses, minha companheira linguista, eu não devia nem falar isso, nós temos a classe dominante mais iletrada da face da Terra, entre o céu e a terra, não tem ninguém mais ignorante do que a nossa classe dominante. Não tem, é impossível. Nós podemos nos orgulhar disso, nós brasileiros podemos nos orgulhar disso. Se tiver uma Olimpíada de iletramento, a nossa classe dominante, aqueles generaizinhos lá que ficam tirando onda, pense que vão ganhar essa Olimpíada de iletramento de sobra. Mas, no entanto, esses caras construíram, tem vários projetos hoje do português brasileiro, do pessoal de linguística, que é para tentar desfazer a carga de preconceito, e aí é preconceito racial mesmo, contra as mais variadas formas de se falar a língua portuguesa, por exemplo, a de vocês do sul de Minas, mais carregada no rê, né, de se falar a língua portuguesa, porque faz parte desse projeto racista a diminuição das populações que estão em volta que ocupam as terras, que ainda conseguem sobreviver na roça. Então, faz parte desse projeto racista. O Monteiro monta esse projeto e a imagem do Jeca Tatu, ela foi apropriada pelo Biotônico Fontoura, de uma empresa chamada
Fontoura, o biotônico era um remédio que todo mundo tomava, e ela tinha um manualzinho chamado Manual da Fontoura, que o nome era Manual Biotônico Fontoura, que todo mundo lia, que se espalhava pelo sertão. Você encontrava em qualquer casa no sertão. No final dos anos 70, você encontrava o bendito desse manualzinho, qualquer casa na roça, de gente que inclusive não lia. E tinha a imagem do Jacatatu, aquela figura amarela, apática, sem energia nenhuma. Ou seja, estava se dizendo, racialmente inclusive, usando as noções de higienismo, de que quem ocupava a terra era, para usar a expressão de Rui Barbosa, eram parasitas e, portanto, como tais, precisavam ser erradicados da terra para que a terra pudesse cumprir o seu bom e patriótico papel de servir ao país. Bom, a primeira coisa que o historiador precisa fazer, Igor, é se perguntar, por trás daquela serra tem o quê? Né? Eu gostei demais, você sabe disso, eu gostei demais do filme Bacurau. Por que eu gostei demais do Bacurau? Né? Por que eu gostei demais do Bacurau? Eu gostei demais do Bacurau porque ele lembra que a paisagem que hoje aparece pacificada, ela foi construída em cima do sangue, é uma paisagem construída a partir do racismo. Quer dizer, o que nós, historiadores, precisamos fazer, primeiro elemento é falar assim, olha, vocês não chegaram com o progresso. Né? Segundo, é desfazer essa noção de desenvolvimento, que desenvolvimento é só tecnologização. Desenvolvimento é a possibilidade de gente se fazer gente. E aí a gente precisaria perguntar, no sertão, existia espaço para que gente se fizesse gente? E a resposta que eu tenho concretamente para dar é, existia. Mas se escolheram, ou melhor, gentes escolheram alternativas para o sertão alheio a ele próprio. Quer dizer, talvez a grande metáfora de como a burguesia brasileira pensa o sertão seja Brasília. Você chegar, construir uma cidade do nada, você matar centenas, talvez milhares de trabalhadores, submeter trabalhadores a condições de trabalho inumanas para construir uma... Eu sei que falar disso para mineiro é meio complicado porque atinge Juscelino, né? Mas você submeter centenas, nesse caso, milhares de trabalhadores para condições inumanas de trabalho e depois você nega a estes trabalhadores o direito de participar da festa de fundação da cidade para a qual eles tenham trabalhado. Mais ainda, você nega a estes trabalhadores. Brasília tem uma cidade satélite chamada Ceilândia. Ceilândia é uma ironia perversa da classe dominante brasileira, porque Ceilândia, todo mundo sabe, né? O sufixo, quem é aluno de Igor deve saber mais ainda, o sufixo lândia, né, significa terra. Sei era companhia de erradicação de invasões. E os caras, ironicamente, construíram uma cidade satélite, a terra dos expulsos pela SEI. Para mim, Brasília é uma metáfora desse modelo. E nós precisamos, na contramão, primeiro, denunciar esse modelo como um modelo que reproduz. Está sendo reproduzido agora. As práticas de colonização fundadas no racismo e no supremacismo masculino, que foram postas em movimento no século XVI, a partir do século XVI, hoje, sob o beneplácito comportamento do Facínora, que é o presidente da República, pessoas estão invadindo terras indígenas. Em Minas também. Na Bahia,
mais no norte do país, mas em todo lugar está tendo isso. Hoje, neste momento, existe uma ordem de despejo contra indígenas na região de Porto Seguro. Hoje, em plena pandemia, cerca de 2.500 indígenas estão sob ameaça de uma ordem de despejo, que não foi cumprida ainda por conta da resistência das pessoas. Então, Igor, eu acho que o primeiro passo da gente é um esforço de demonstrar de denunciar a modernidade como uma experiência, como aquilo que ela é. Né? Eu lembro de ter um sociólogo estadunidense, cujo nome está me escapando, e eu não vou lembrar agora, que desenvolveu a noção de modernização conservadora, para se referir à ditadura. Na verdade, qualquer modernização ela é conservadora, porque o essencial dos projetos modernizadores é a oferta. Aquilo, Walter Benjamin tem uma definição belíssima disso. É dizer o seguinte: olha, chegou a tecnologia, mas a gente não vai mudar as relações de produção, não vamos mudar as relações pessoais, não vamos mudar nada, a gente só vai trazer a tecnologia para vocês, continuar tudo do mesmo jeitinho. O moderno é dizer que isso vai trazer soluções. Parece, gente, tipo aquela imagem que tem no Ceará é muito comum, que é você colocar uma comida, geralmente uma cenoura, você amarra, pega o burro, né, o animal de carroça, aí você pega o animal e bota uma cenoura aqui na frente do animal. O animal sai correndo para tentar pegar a cenoura, mas só que a cenoura está amarrada nele próprio, ele não vai alcançar nunca. A modernidade é colocar a cenoura na nossa frente, é falar assim: olha, só você se esforçar um pouquinho que você chega lá. Quem propõe isso sabe que não é verdade. A modernidade é uma pirâmide, aquela forma de investimento conhecida como pirâmide, é uma pirâmide estética. Quer dizer, vamos botar aqui na frente de vocês que já vocês chegam lá e conseguem. E aí, mas para você chegar, você precisa primeiro se negar. Você precisa primeiro pensar em construir sua própria negativa. O Osman Lins tem um texto da década de 1950 que vocês conhecem, eu imagino que todo mundo conheça, porque foi um filme de alguma repercussão no país, que é o filme Lisbela e o Prisioneiro. O Osman Lins constrói um texto e nele tem uma personagem, cujo nome é Douglas, que eu acho que é a personagem mais impactante do filme. O Douglas é um cara de Pernambuco, mais precisamente de Vitória de Santo Antão, com aquele sotaque carregado, forte dos pernambucanos, que passa uma temporada no Rio de Janeiro e volta falando um carioca escorreito. Né? Ele volta se negando, né, tentando de qualquer jeito virar carioca, e a forma que ele encontra é falar falam os do Rio de Janeiro, porque certamente ele considerava que essa é a crueldade da modernidade, da ideia de modernidade. Ele considerava, Douglas, era moderno e os de Vitória de Santo Antão eram arcaicos. Como a coisa que ele podia se separar dos arcaicos era através da perda do seu próprio sotaque, ele começa a falar um carioca para deixar qualquer pessoa de São João de Meriti com inveja. Né? Um negócio assim bem escorreito mesmo. Então, a crueldade da modernidade é que o sujeito trabalha para negar a si próprio. Eu sei que Igor tem esse livro porque fui eu que dei de presente para ele, né? Da Chimamanda Adichie, uma escritora nigeriana. E o livro é Hibisco Roxo. O Hibisco Roxo narra a violência que é de um pai de família que ele próprio se coloniza, ele próprio, vamos dizer assim, vira adepto das ideias ocidentalizadas e através do catolicismo, do cristianismo católico, e tenta de todo jeito que fazer com que os filhos rigorosamente aquela senda. E um dos efeitos desse esforço desse pai, no sentido de aderir à modernidade, é que ele para de falar com o pai dele. Imagina, eu estou falando de uma comunidade, né, que é uma etnia nigeriana, tradicionalíssima, onde um filho se atreve a deixar de falar com o pai
porque o pai era, abro aspas, fetichista e ele não falava com fetichistas. Quer dizer, e a violência desse sujeito se vira, inclusive, contra o padre, porque o padre, uma certa hora, resolve conciliar um pouquinho, na verdade, um padre mais jovem, resolve conciliar um pouquinho com as formas de fazer religião mais tradicionais de África. Aí o que é que ele faz? Ele vai e se insurge também contra o padre. Quer dizer, essa experiência de transformação, de busca da noção de moderno, ela acaba também se transformando numa violência contra você próprio. E muitas vezes você pratica violências contra étnica, racial, você reproduz elementos do racismo e de outras formas de discriminação de pessoas a partir de referenciais de raça, de etnicidade, de linguagem. Quer dizer, você imaginar que seu avô não sabe falar português e, portanto, você precisa ensinar seu avô, ou então, como seu avô não vai aprender a falar português, que ele cale a boca. Então, rapidinho, só para concluir, então, como é que nós historiadores podemos contribuir com isso? Historicizando essa experiência. E historicizar, e aí, moçada, tem uma coisa que é fundamental. Historiador não dá um passo sem documento. Você precisa ir para a documentação, você precisa ir para a pesquisa, porque só com a documentação e a pesquisa é que você consegue historicizar as coisas, como você consegue visitar os acontecimentos, e não tem a menor dúvida, você vai visitar, você vai encontrar uma visita rápida, você vai encontrar. Eu vou encerrar essa parte da minha fala com uma frase de um amigo meu que já faleceu tem alguns anos, na verdade tem 2 anos, faleceu em janeiro de 18. Ele, na verdade, é meu amigo, mas tinha idade de ser meu avô, né? Não, avô talvez não, bem mais velho do que eu. Ele é de 1924, né? Portanto, se ele estivesse vivo, ele teria feito agora, no dia de São Pedro, 96 anos. O nome dele é Pedro Santinho, né? Era o melhor amigo que eu já tive na minha vida. E se eu pudesse ter escolhido uma pessoa para ser meu pai, eu teria escolhido ele. Era um trabalhador rural lá na região que eu fui criado, um homem, um sábio, né? E analfabeto, ele não sabia ler, né? E Pedro Santinho um dia chegou e falou assim para mim. Essa conversa foi exatamente no dia 29 de junho, a entrevista que eu e outro historiador fizemos com ele. 29 de junho de 2012. Ele chegou e falou assim: compadre, pai velho, repare, eu quero analisar essa frase com vocês bem devagarzinho. Pai velho tinha terra. E seu Olegário tinha escritura. Aí pai velho saiu da terra. Não, pai velho, né? Pai velho, vocês já viram lá no começo da minha fala que pai velho é avô, né? Aí o pai velho, seu João Malhador, não o conheci. Seu João Malhador. Aí eu pensei comigo, coisa de amigo falso. Eu falei, eu vou procurar esse negócio. E aí fui no SEDOC da UFS. A UFS tem um SEDOC. Chego lá no SEDOC, converso com um funcionário do SEDOC, que é meu primo, Luiz Kleber Moraes Freire. Aí eu falo, Kleber, Pedro Santinho me contou essa história. Ele falou, Olegário... sim, aí Pedro Santinho falou, mas seu Olegário não usufruiu da terra há muito tempo, não, porque Deus castiga usura, compadre. Aí eu falei, por que, seu Pedro? Ele não, estava cortando um mandacaru montado no burro. E o burro passarinhou, o burro se assustou. E ele estava cortando o mandacaru com um facão, aí caiu e o facão atravessou a barriga dele. Não teve dinheiro que salvasse o homem, compadre. Aí eu falei, seu Pedro inventou essa história para mim, ou inventaram para ele e ele passou para mim. Aí vou conversar com o Kleber. Kleber falou, Clóvis, esse cara morreu em dezembro de 1913, olha só, caiu do burro em cima do facão. Eu falei, não é que a história é verdadeira? Bom, aí me veio a pergunta, se a história é verdadeira numa parte, é possível que seja na outra, né?
que foi que aconteceu? O seu Olegário não tinha só escritura. O seu Olegário era tio do prefeito, tio do juiz, primo de um escrivão, de um cartório, e irmão de outro escrivão. Alguém quer saber o sobrenome do seu Olegário? Eu vou dizer. O sobrenome do seu Olegário era Ferreira. Alguém quer saber o sobrenome do delegado? Eu digo. Ferreira. Alguém quer saber mais alguma coisa? Eu vou só acrescentar mais 2 detalhes. Seu João Malhador era negro e seu Olegário era branco. Só esses 2 detalhes. Né? Tem um processo de expulsão de trabalhadores de terra pós-abolição, que na região de Feira de Santana já está razoavelmente pesquisado, mas precisa de mais pesquisa ainda, que é extraordinariamente violento. E é em nome da modernidade. E sabe qual a cor dos trabalhadores que foram expulsos? Pretos. Tanto os da terra, os indígenas, quanto os de África. Os de origem africana, portanto. Denunciar isso é a forma que o historiador tem de demonstrar que essa maquinaria... E outra coisa, ninguém acha que essa maquinaria parou. Ela vai se perpetuando. Então, a gente precisa fazer a denúncia disso. E aí a denúncia é na documentação. Não tem outro lugar para... Historiador não tem outro lugar para trabalhar. O lugar do trabalho do historiador é com documentação. Tem a documentação, o nome que tiver. A documentação que Igor trabalha é uma, a que eu trabalho é outra. Né? Mas todos nós, a gente não pode nem falar mais do que o documento nos dá e nem falar sem documento para que a gente fale. Muito bem, Clóvis. Como sempre, uma fala muito rica. Eu gosto muito sempre de te ouvir falando, por conta que a gente vai da literatura para a música, para os causos, para as cantigas. E esse, ao meu ver, é uma contribuição que o próprio pensamento sertanejo ele tem para a historiografia. Porque nós, historiadores, falamos da nossa sociedade, querendo ou não. E eu, em Feira de Santana, conheci muitas pesquisas que vão para o nível da cultura, para o nível de você recuperar uma memória que foi falada há gerações. É uma memória que não encontra documentos oficiais, como você bem disse. Por exemplo, for pesquisar a minha família, você encontra documento oficial, a Deus dará. As famílias do sertão, né, como você bem disse, uma ancestralidade que foi negada a eles, é negada a eles, uma ancestralidade que é apagada, principalmente da população quilombola deste país, e tudo a gente assiste em prol dessa modernidade ou em prol dessa ideia de progresso, que nunca chega, né? Eu gostei da metáfora do é burro ou cavalo, não lembro qual que era o equino, se era até o burros e cavalos, presidente. Pode até ser ele. Mas ele é preguiçoso, ele não trabalha, não. Eu acho que é bom fazer a denúncia aqui para a gente terminar essa fala. Eu acho que não tem mais perguntas e eu acho que essa reflexão do Clóvis encaminha para isso. Até quando nós vamos deixar de lado nossos afetos, nossas histórias, nossas amizades, em prol de uma ideia de progresso? E ao mesmo tempo a gente fere a nossa sociedade, a gente fere pilares da nossa cultura. Como eu sempre trabalho com os alunos em sala de aula denunciando essa ideia do progresso ocidental, dessa história única, mas também denunciando essa ideologia burguesa que construiu a história, de que o capitalismo e a vida nas cidades é o ápice do que uma pessoa pode esperar da civilização. E isso foi inserido no Brasil sem se preocupar, como você bem disse, com outras formas de organização social, outras formas de viver, relação com a natureza, relação com os outros homens, e que produziu a gente uma cultura muito estranha. Né? A nossa cultura urbana brasileira é uma cultura mimética que mescla o sul dos Estados Unidos com ideias malucas que essas pessoas têm do mundo, né, que não se concretizam em lugar nenhum no mundo, a não ser na mente deles, e acabam esquecendo de coisas que são lindas, típicas e culturais do brasileiro, como essas histórias, né, como a música, o tempo, como ele passa diferente, por exemplo, no campo, uma outra vida. Eu estou muito feliz de ter ouvido você por falar isso para os meus alunos aí do sul de Minas. Muito obrigado, viu, Clóvis?
Agora junto. eu vou cervejar porque sextou. Deixa eu contar uma coisa assim, Agora só para sextou. concluir. Eu vou dar uma saidinha aqui para comprar um requeijão, que aqui na Bahia não é a mesma coisa que é no sul de Minas, não é a mesma coisa que é no país todo. Né? Requeijão é uma forma de queijo, é um tipo de queijo que eu não conheço em muitas regiões. Como é, não é cremoso, é de corte. E aqui pertinho tem um requeijão maravilhoso. Eu sou de uma família de pequenos fabricantes de requeijão, então eu adoro requeijão e vou comprar ali um pedacinho de requeijão para tomar uma cervejinha com minhas filhas e a minha companheira. Então, abração aí para todo mundo. Iguinho, saudade danada, dá um beijo, Ana. Luiz Felipe, espero que você mude de ideia e pesquise outra coisa aí, história cultural, literatura, história, qualquer coisa mais próxima de mim. E se querendo se divertir com história, fazer mestrado fora de Minas, eu sei que vocês têm muito lugar aí para fazer mestrado, pode dar uma carreirinha aqui na Feira de Santana que a gente se vira. Tá certo? Eu vou... Convite para Luiz Felipe e para todos vocês. Se divirtam, fazer história é muito bom. Eu sei que vou dizer para vocês, não, ganha mal. Dá para viver, meninos, não se preocupe. Não fique atrás do diabo da cenoura, não, porque se a gente for ficar atrás do diabo do satanás da cenoura, a gente não chega em canto nenhum. Né? Vamos seguir nossa vida. Dá para viver como historiador. Não, rico eu não vou ficar, mas eu sei que dá para viver, porque vivi até hoje, criei minhas filhas, que já são moças, e, portanto, como a gente diz aqui na Bahia, né, que deixou de ser menina, já é moça. Então, dá para viver sim, e ainda dá para tomar cerveja. E aí, Luiz, quer falar um tchau? Muito obrigado, Clóvis, pela live de hoje. Foi sensacional, explicou muito bem. Nosso curso de História agradece muito a sua apresentação e todos aqueles que estão assistindo. Então, como estão sabe, a palavra cientificada é Tanquinho. E Igor, obrigado por participar nessa mediação da live e agradeço tudo. E é sempre assim que a história do diagnóstico e o Lebamba sempre está aí para todos aprenderem a abrir mais conhecimentos, aprender muito sobre histórias, sobre a situação que a gente está vivendo. A gente está na pandemia, certo? Então vamos ver mais vídeos, vamos estudar mais. Então a gente está aqui para isso. Por mais que a faculdade estão paradas, a gente está aqui. A gente tem aulas regulares, a gente tem vídeos postando todas as semanas. Isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos. E tchau. Deixa só uma questão, Luiz. Só para pontuar uma coisa aqui para terminar, eu não apresentei Tanquinho, eu repito, é a cidade onde eu nasci. Se você sair de Feira de Santana em direção ao norte da Bahia, na direção de Juazeiro, você passa por Tanquinho, a cidade tem um monte ao lado, né, um monte que eu gosto de chamar Monte da Clareza, mas oficialmente é Monte da Emancipação. Espero que façam um grande curso de história. Nós estamos perdendo um grande professor, vocês estão ganhando um grande professor, que é o professor Igor Klein. Se divirtam bastante, tomem cerveja, para quem gostar de tomar cerveja, quem não gostar também não tome, mas em suma, façam balbúrdia na universidade, ou seja, pesquisem, estudem e sejam felizes. Isso aí, boas palavras. Então eu me despeço aqui de todos, de todas que estão aqui nos assistindo. Eu queria deixar meu agradecimento especial não só ao Clóvis, obviamente, mas ao Luiz Felipe, também a Tamires, que é a nossa monitora, os alunos do nosso Ponta Firme, que estão sempre nos ajudando. Também mandar um grande abraço aos meus colegas de curso, o professor Cássio, que eu vi que está por aí. Ele está me chamando de rico, mas ele ganha o mesmo tanto que eu, não sei onde ele vê onde que eu sou rico. Eu acho que o Zema está pagando diferente ele, entendeu? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Se você está conseguindo tirar dinheiro do Zema, velho, você me conta depois, que a gente está precisando. Rapaz, fascista de sapatênis é fascista. Ele não está tirando nem um centavo a mais, coitado. Nada, é comunista ainda. Se o Zema vê ele, coitado, vai jogar o sapatênis nele. E, um abraço também para o professor Leon, para a professora Josi, professor Márcio e os demais colegas. É isso aí, pessoal. Me despeço por aqui, então. Boa noite para todos. Não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo.
eu quase não sei.